Fui numa pizzaria com o amigo Rogério. Chegando lá, ele disse que queria comer 3 cestas da pizza. Então o garçom serviu metade da pizza para ele. E ele se questionou: cadê as 3 partes de 6? Aí ele disse para mim: ajuda. Então vamos aprender sobre fração, Rogério. Fracionar é partir. Quando dividimos um todo em partes iguais, estamos obtendo frações desse todo. Uma fração é uma ou mais partes do todo. A fração é representada pela divisão entre dois números. A é o numerador, que representa quantas partes foram tomadas, e B é o denominador, que representa o total de partes. O denominador, como o próprio nome diz, ele serve para dar nome à fração. Se o denominador for 2, cada parte, cada fração é chamada de meio. Se for 3, cada fração é chamada de 1/3, e assim sucessivamente. Se pegarmos uma pizza e queremos 5/8 desta pizza, precisamos primeiro dividir a pizza em 8 fatias iguais e pegamos 5 fatias destas 8. Ou seja, é uma fração cujo numerador é 5 e o denominador é 8. As frações podem ser classificadas em próprias e impróprias. As frações próprias são aquelas que representam uma parte do todo, ou seja, é quando o numerador é menor do que o denominador. Uma fração imprópria é quando representa o todo ou mais partes do todo. Ocorre quando o numerador for maior ou igual ao denominador. Uma fração também pode ser classificada em aparente. Quando é que uma fração é aparente? Quando a divisão do numerador pelo denominador dá exata. Por exemplo, se eu pegasse 15 quintos, quando dividirmos 15 por 5, dá 3 inteiros. Então, 15 quintos é uma fração aparente. As frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo. Se pegarmos uma barra e dividirmos essa barra em 12 partes com medidas iguais, cada parte dessa é 1/12 do todo. E se estivermos interessados em 3 partes destas 12, nós temos a fração 3/12. Mas observa que 3/12 representa 1/4 do todo. Então, as frações 3/12 e 1/4 são chamadas de equivalentes. Operações com frações. Primeiro, vamos estudar a adição e a subtração de frações com denominadores iguais. É muito simples, basta repetir esse denominador e fazer a operação solicitada com os numeradores. Por exemplo, somando as frações 1/7 e 3/7, repetimos o denominador, que é 7, e somamos os numeradores 1 e 3. Iremos obter a fração 4/7. Se tivéssemos a fração 7/8 e queremos subtrair desta fração 3/8, basta repetir o denominador 8 e subtrair 7 menos 3, obtemos 4/8. Nota que 4/8 é equivalente a 1/2, porque podemos dividir o numerador e o denominador desta fração por 4, obtendo 1/2. Já nas operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes, primeiro vamos estudar o método mais tradicional, que é o método do menor múltiplo comum. Você calcula o menor múltiplo comum entre os denominadores, ou seja, o MMC entre 3 e 4, que dá 12. E agora você vai pegar esse 12, dividir pelo numerador da fração anterior e multiplicar pelo numerador. Isso para cada uma das frações. Ou seja, 12 por 4, 3. Vezes 3, 9. 12 por 3, 4. Vezes 1, 4. Então, obtemos a fração 13/12. Existe um método muito legal quando você tem frações numéricas com denominadores diferentes. É o método chinês, que você parte do seguinte:
Pegando o exemplo anterior, 3 quartos mais 1/3, o primeiro passo é multiplicar os denominadores. Vai ser o denominador da sua nova fração, 12. E agora você vai multiplicar cruzado, partindo do primeiro numerador para o segundo denominador. Vai fazer esse produto, ó. 3 vezes 3, 9. E agora você vai multiplicar o primeiro denominador pelo o segundo numerador, que vai ser 4 vezes 1, 4. Ou seja, 13 quartos. Mas, Rui, eu posso usar isso também na subtração? Sim. Vamos lá. 5 sextos menos 3 quartos. Multiplico os denominadores. 6 por 4 vai dar 24. E agora? 5 vezes 4, 20. 6 vezes 3, 18. Olha, nota que é menos, então vai ser menos 18. Iremos obter 2 24avos, que dá para simplificar. Dá para obter 1 12avos. As outras operações importantes são a multiplicação de frações e a divisão de frações. Para a multiplicação é bem simples. Basta que você multiplique numerador por numerador e denominador por denominador. Por exemplo, 3 quartos vezes 5 sétimos. Iremos obter 15 28avos. E se tivéssemos 6 vezes 3 quartos? Nota que 6 inteiros é uma fração com denominador 1. Teríamos 6 vezes 3, 18. E 1 vezes 4, 4, que daria para simplificar, obter aí 9 meios. E se fosse a divisão de frações? Existe uma regrinha. Qual é a regra? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Por exemplo, 3 quartos dividido por 5 sétimos. Eu vou pegar 3 quartos e vou multiplicar por 7 quintos. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. Se por acaso tivéssemos 6 dividido por 3 meios, nota que 6 são 6 inteiros. É 6 por 1. Então eu vou pegar e multiplicar 6 por 1 pelo inverso de 3 meios, que é 2 terços. Eu vou obter 12 terços, que é uma fração aparente aí. Na realidade, são 4 inteiros. Número misto nada mais é do que um inteiro mais uma fração. Observe esse exemplo que nós temos 3 inteiros e 1 meio. Esse número misto é 3 inteiros e 1 meio. É muito importante saber converter um número misto em uma fração imprópria e o contrário também, uma fração imprópria, expressá-la como número misto. Por exemplo, o número misto 2 3 sétimos. Como converter em uma fração imprópria? Basta somar 2 inteiros com 3 sétimos. De forma prática, você repete esse denominador, 7, e faz o produto do denominador pelo número inteiro, 2, e soma com 3, o numerador da fração. Ou seja, 7 vezes 2 mais 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17 sétimos. E o contrário, se tivéssemos a fração imprópria 20 terços e queremos expressá-la como um número misto, a gente vai usar a divisão para isso. Pega e divide 20 por 3. Dá quociente 6 e resto 2. Ou seja, 6 inteiros e 2 terços. Como é que expressamos aquela fração 20 terços como número misto? 6 inteiros e 2 terços. Vamos falar da fração percentual. O que é porcentagem? O que é x%? X% nada mais é do que x centésimos. Por exemplo, se quiséssemos calcular 12% de R$ 75, como é que faríamos isso? Se liga que DI em matemática quer dizer produto. Por exemplo, o dobro de 9, 2 vezes 9. Então, se você quer 12% de 75, basta pegar 12 centésimos e multiplicar por 75. Então, você tem 12% de 75. Quando você simplifica, você encontra aí R$ 9. Observe essa questão.
da prova de Matemática e suas tecnologias do Enem 2015. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador que tenha um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. Ou seja, nós vamos observar as cartas na mão do jogador que tem valores equivalentes ao valor da carta sobre a mesa. E ele quer saber quantas cartas sobre a mão satisfazem a esta condição. Tem valor igual à carta sobre a mesa. Observa que a carta sobre a mesa é a fração 6/8, que pode ser expressa como 3/4, dividindo 3 por 4 dá o número decimal 0,75, que expresso como uma fração centesimal, uma fração de denominador 100 é 75%, que nós temos aí 3 cartas sobre a mão com essa representação: 75%, 0,75 e 3/4, cuja resposta está na letra E, ou seja, 3 cartas com valores equivalentes a 6/8. Já nessa segunda questão, que foi do Enem das pessoas privadas de liberdade do ano de 2014, um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e um bom preparo físico. Entre os candidatos, ou seja, entre os 48, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados, ou seja, 7/8 de 48. E destes que foram pré-selecionados, metade tem estatura igual ou superior à mínima, ou seja, metade de 7/8 de 48. E destes, 2/3 têm bom preparo físico, ou seja, 2/3 de metade de 7/8 de 48. Se multiplicarmos os numeradores dessa fração, vamos ter 14. E se multiplicarmos os denominadores dessas frações, vamos ter 48. Então temos 12/48 de 48, que vai ter 14 48 de 48, que vai dar 14 atletas que foram selecionados, cuja resposta está na letra B. Para finalizar, temos ainda uma questão do Enem 2010, que um professor dividiu a sua lousa da sala de aula em 4 partes iguais, ou seja, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. 4 partes de um quarto. Preencheu 75%, ou seja, 3/4, com explicações. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço da lousa. Qual é a representação possível? Vamos ter que analisar e ver que a primeira a gente tem o quê? 1/4. 1/4 representa 25%. Na segunda temos 2/4, que representa 50%. Na terceira temos 2/5, que representa 40%. Na quarta temos 3/5, que representa 60%. E na quinta, na letra E, temos 4/5, que representa 80%. Então a resposta é a letra C. 2/5 é equivalente a 40%. Gostou da aula? Então ajuda o nosso canal curtindo esse vídeo. E não esqueça de se inscrever nele,
que vão ter outras coisas legais, outros vídeos, outras aulas para que você acompanhe. Olha, lembra que essa aula tem um material de apoio com questões do Enem bem legais para que você teste seus conhecimentos. Até a próxima aula!